Fala, professor Léo, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, o meu programa, o meu jogo foi um quiz da área da saúde, desenvolvido na linguagem Java e utilizando os conceitos de orientação a objeto. O quiz foi utilizado também em JFrame como a parte gráfica para poder fazer toda essa parte visual. Vou demonstrar um pouco da funcionalidade, certo? Essa segunda opção, a primeira que eu queria mostrar aqui é a opção de créditos. Nela tem quiz desenvolvido na disciplina de Programação Orientada a Objetos, curso Ciência da Computação, professor Leonardo Almeida, aluno Rafael Luna. Aqui tem a opção de voltar, funcionando normalmente. Tem a opção de sair, vou demonstrar. Deixa eu rodar novamente. Certo? E aí a primeira opção, que é a opção de jogar. Nela será aberto 3 opções para a pessoa, que é enfermagem, nutrição e virologia. Esse quiz foi desenvolvido no intuito de que as pessoas, tanto de faculdade quanto de ensino médio, possam testar os seus conhecimentos na área da saúde. E são questões com nível de complexidade baixa. As questões foram escolhidas também com muito cuidado por conta do comitê ético. Então, eu vou fazer uma demonstração de nutrição. Bom, a primeira pergunta todas as questões ela tem uma pergunta e 3 alternativas, no qual somente uma é verdadeira. Bom, vou fazer a primeira demonstração, vou acertar essa. Quais alimentos são fontes de vitamina, minerais e fibras? Certo? Então, frutas, verduras e legumes. Quando eu clico em confirmar, ele tem um sistema de gabarito de dizer para o usuário se ele acertou, se ele errou aquela questão. Um sistema de pontuação e de score, para saber quantas questões ele acertou e quantas ele errou. Então, eu pensei nessa forma de já mostrar o resultado para ele na hora, porque assim, caso ele erre, ele já consegue comparar qual era a resposta certa, já consegue associar, anotar, dentre outras coisas. E então, vou dar continuidade, eu posso clicar em confirmar para passar para a próxima questão. Bom, qual desses cereais não contém glúten? Essa questão eu vou errar para fazer a demonstração caso o usuário erre. Vou colocar cevada, clicar em confirmar. Então, aqui mostra a resposta incorreta e gabarito é amaranto. Então, o quiz é composto por 10 questões para cada área, ou seja, 10 de enfermagem, 10 de nutrição e 10 de virologia. Então, eu vou adiantar um pouco para não ficar muito tempo passando por questão. Então, eu vou dar uma adiantada. Quais são os alimentos mais ricos em carboidrato? Certo? Então, eu vou sair clicando aqui em confirmar. Laranja. Sexta, sétima, oitava, nona. Certo. Após a 10ª questão, vai aparecer um resultado final. Esse resultado vai ter lá, quiz finalizado com sucesso, a quantidade de acertos, quantas questões ele acertou e quantas questões ele errou. No meu caso, eu acertei 4 e errei 6. E tem um sistema de pontuação, no caso eu fiz 60 pontos. O sistema de pontuação é bem simples, não tem nada de complexo. Cada alternativa vale 15 pontos, e aí eu vou somando a cada vez que ele acerta e mostra esse resultado para ele no final. Eu pensei nisso porque é uma forma de entreter, da pessoa ter um sistemazinho de pontuação, deixar um pouquinho mais divertido. Se tivesse sistema de login seria melhor, porque daria para poder registrar os pontos dele, deixar salvo, poder comparar com outros jogadores, mas no tempo que eu fiz eu ainda não tinha esse pensamento e aí eu acabei não fazendo. Menu, eu posso retornar aqui para o menu, certo? E posso jogar novamente se eu quiser, ou eu posso voltar e sair. Deixa eu mostrar também de outra área, caso as pessoas queiram jogar. Então, por exemplo, virologia vai estar funcionando normalmente. Aqui.
quais das seguintes afirmações explica o porquê dos vírus conseguirem se multiplicar somente em células vivas. Certo? Vou errar aqui, o mesmo sistema de erro e de acerto. Eu vou escolhendo as opções que eu quero, a resposta correta. E aí no final, quando eu chegar na 10ª questão, nesse caso aqui são todas as questões relacionadas a esse tema. Então quando eu chego na 10ª questão, eu tenho o mesmo sistema. Quantidade de acertos foram 2, quantidade de erros 8. E minha pontuação foi 30, como eu só acertei 2 questões e cada uma vale 15. 15 vezes 2, 30. É o mesmo sistema, eu posso voltar para o menu, eu já posso sair daqui. Vou clicar dessa vez agora em sair. E a mesma coisa serve para enfermagem. Eu tenho as opções, todas as questões relacionadas nesse caso aqui à enfermagem. E aí eu vou passando aqui, um pouco rápido também. São o mesmo esquema, 10 questões, gabarito, de qual a resposta é a correta, se ele acertou ou se ele errou, para todas, nesse caso aqui incorreta, e qual que era a resposta certa. E o mesmo esquema, quantidade de acertos foram 2, fiz 30 pontos, quantidade de erros 8, quiz finalizado com sucesso. Então posso voltar para o menu e sair. Certo, essa é a demonstração e agora a gente vai para os códigos. Certo, vamos para a parte de código. Bom, o primeiro que eu queria falar era o créditos. Eu vou explicar cada uma das classes, vou começar pela parte de créditos. Então, vamos lá. A primeira parte, quando eu crio ela, eu vou vir na aba de projeto. E nessa aba aqui do JFrame, ele já me dá vários componentes de swing, como label, radio button, checkbox, os botões, tem diversas coisas. Se eu não me engano, minha câmera vai estar na frente, porque eu não consigo ver aqui, mas aí eu minimizei, acho que agora vai dar para ver. Nessa lateral aqui eu tenho todos os componentes que eu posso utilizar. E aí basta eu clicar e arrastar para a tela, aqui, ou clicar 2 vezes, eu vou poder selecionar. Então, e nesse caso, eu tenho aqui todos os componentes que eu estou utilizando. Nesse caso aqui eu utilizei 5 labels, certo? Que é cada uma desses textos, então facilita muito, que nessa parte aqui eu estou construindo toda a parte visual. E os botões para depois adicionar as funcionalidades com código. Como eu falei anteriormente, aqui eu estou escrevendo quiz desenvolvido na disciplina de programação orientada a objeto. O curso professor-aluno, eu posso clicar e alterar o texto se eu quiser. E aí depois eu clico aqui, dou um Ctrl S e salva normalmente. E ele já vai ter atualizado no meu programa. E eu criei também um botão que vai ter a funcionalidade de voltar à tela. Se eu quiser, eu escolho o nome que eu quero dar para ele também. Eu posso clicar com o botão direito, editar texto, e aí eu posso dar um nome, certo? E agora a gente vai para a parte de código, porque eu preciso adicionar uma funcionalidade para esse botão. E qual é a funcionalidade que eu quero? Eu quero que ele retorne para a tela do menu. Ok. E aí o que é que eu vou fazer? A primeira tela que eu criei, na verdade, foi a do menu, certo? Mas, eu criei essa tela do menu, mas eu vou começar explicando a funcionalidade de crédito. A tela de crédito, sendo que eu já criei a minha classe do menu, com os meus componentes, tudo certinho. Então eu já posso utilizar essa classe de menu, que eu vou mostrar agora. Então, quando você cria a sua classe utilizando o JFrame, ele já te dá muita coisa pronta. Por exemplo, essa classe, o método construtor, essas classes daqui para baixo, ele já te dá tudo pronto. A classe main, e cada vez que você cria um componente de swing lá no seu projeto, na sua aba de projeto, ele já te dá variável aqui também. Ele já cria automaticamente para você a variável do tipo private, javax.swing. E aí o tipo daquele componente que você criou, no caso label, um button e etc. Bom, eu tenho todos os meus aqui, mas o que eu vou utilizar é o button, porque eu quero adicionar uma ação para ele. Aqui eu tenho a classe main, certo? Ele já te dá isso pronta, mas o que acontece nessa classe main? Essa classe main aqui, ele está passando, através desse método run, ele está instanciando a minha classe crédito, certo? E passando e setando visible como true.
que ele passa um argumento booleano. Então, eu estou dizendo que essa tela é verdadeira, então ele vai mostrar essa tela para mim. Ok? Aí o que é que eu faço? No método construtor da minha classe, credits, ele já me dá esse init components, que ele vai iniciar, o método que ele vai estar iniciando os componentes para mim, e eu criei o meu método chamado de back. Esse método ele vai ser responsável por voltar a tela. Então, eu crio o meu método private void back, certo? E aí eu vou adicionar uma ação para esse botão, para esse JButton1. E como é que eu adiciono essa ação? Eu crio aqui JButton e aí eu coloco add action listener. Dessa forma eu vou estar adicionando através desse método uma ação para o meu botão, certo? Beleza. E aí eu instancio aqui o new action listener e aí o que é que eu faço? Eu crio um método abstrato. Eu coloco a notação @override. Dessa forma eu vou estar sobrescrevendo o meu método. E aí o que é que eu faço nesse sobrescrever? Eu vou dizer que a minha tela atual vai se tornar falsa, ou seja, eu não quero que essa minha tela atual apareça, e a partir daí eu posso chamar a tela que eu quiser. No caso, suponhando que a tela de menu já esteja pronta, o que é que eu faço? Eu instancio a minha classe menu e passo setVisible para ela como true. Então, quando eu clicar no botão back, ele vai acionar esse meu método back, vai acionar essa ação para o meu JButton. O JButton você também pode renomear ele, o nome caso você queira. E aí quando eu clico nele, eu chamo a minha tela menu e fecho essa minha tela de crédito. Assim eu faço essa troca entre tela. Eu vou chamando uma tela e vou fechando outra e etc. Ok, vamos lá. Então agora a gente vai para a tela de menu. Eu acho que eu expliquei tudo daqui. Agora a gente vai para a tela de menu. Bom, na tela de menu é o mesmo esquema. É a tela principal que o usuário vai ver logo quando ele iniciar o programa, certo? E aí o que é que eu faço? Eu chego aqui nessa parte de projeto de swing, que vai ter os componentes de swing e etc. Deixa eu dar uma expandida aqui. Certo? Aqui tem todos os componentes que eu utilizei. Nesse caso eu utilizei uma label que foi para o nome quiz e 3 botões, um de jogar, um de créditos e um de sair. O mesmo esquema do crédito, você pode adicionar os componentes aqui, você pode alterar o nome deles caso queira. É possível também reposicionar eles da forma que quiser. Então isso acaba ajudando muito, facilitando muito. Certo? E deixa eu ajustar aqui, pronto. Ficou um pouquinho alto. E agora a gente vai para a parte de código, certo? Na parte de código, vai funcionar no mesmo esquema da de crédito, mas eu vou explicar tudo certinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, certo? Quando eu criei essa classe menu, ele já me deu várias coisas prontas, do mesmo jeito da cena de crédito. Então, daqui para baixo ele já me deu tudo pronto. Desculpa, ele já me deu tudo pronto, certo? E aqui ele me dá também as variáveis que eu vou poder utilizar, no caso JButton1, JButton2, 3 e o label. Essa parte aqui ele já me deu toda pronta, assim que você cria a sua classe. Bom, e aí o que foi que eu criei aqui para fazer as funcionalidades? No método construtor da classe menu, a mesma coisa, ele vai iniciar todos os componentes para mim, e aí eu criei 3 métodos, o de play, que é para onde vai levar ele para a tela de submenu, o de crédito, que vai levar para a tela de crédito, e o de exit, que vai fechar o programa para mim, aquela parte de sair. Então, o primeiro método que eu criei foi o método de jogar, e é o mesmo esquema da tela de crédito para fazer navegação entre telas. Nesse método eu preciso adicionar um evento para o meu botão, que é chamado de JButton1. Então eu vou fazer o mesmo esquema da de crédito, eu vou adicionar um evento para ele. Então eu coloco o nome da minha variável, no caso JButton1, ponto, add action listener. Assim eu vou estar adicionando um evento para aquele botão ao clicar com o clique do mouse. E aí eu instancio, chamo new action listener, e aí eu faço o mesmo esquema, eu crio uma anotação override. Acho que é assim que pronuncia a forma correta, mas que assim eu vou sobrescrever o meu método actionPerformed.
E como é que eu sobrescrevo? Eu faço a mesma coisa. Eu seto como false o visible dessa tela. Então eu fecho essa tela e chamo uma nova. E qual é que eu quero chamar? No caso do botão play, eu chamo a submenu. Então eu instancio ela, new submenu.set visible, passando agora como verdadeiro para essa tela. Então eu chamo ela ao clicar com o mouse no botão de play, jogar, certo? A mesma coisa funciona para crédito e exit. Na tela de crédito eu faço o mesmo esquema, certo? Chamo o método, crio meu método, adiciono o evento ao meu botão, sobrescrevo o método ActionPerformed, fazendo a mesma coisa, só que dessa vez eu chamo a tela de crédito, ao invés da tela de submenu, caso ele clique no botão Credits. Dessa forma eu consigo adicionar um evento para cada botão, e aí eu sobrescrevo o método da forma que eu quiser. No caso, se eu quiser chamar uma tela, a tela de créditos aqui, ou se eu quiser chamar alguma outra tela, eu instanciava a classe que eu quero chamar, e aí eu colocava uma variável passando ela verdadeira, true, um valor, um argumento true, verdadeiro, dizendo que aquela tela é verdadeira, e a atual ela é falsa. E no botão de exit é um pouquinho diferente, entre aspas, só a forma que eu sobrescrevo, porque ao invés de eu chamar uma tela em exit, eu quero fechar o meu programa. Então eu sobrescrevo o método ActionPerformed, e aí o Java ele já te dá uma função que você pode, um método, né, que você pode fechar sua tela, é chamado de system.exit, e aí passa o argumento 0 como parâmetro. Dessa forma, quando ele clicar no botão exit, ele vai fechar o meu programa vai ser fechado, certo? Essa parte dos códigos aqui mais para baixo, eu não tenho tanto conhecimento porque ele já me deu pronto, certo? Então, por exemplo, o que acontece em alguns locais aqui eu não vou saber explicar porque ele já me deu pronto, mas então eu não precisei mexer aqui, eu só precisei criar os meus métodos que eu precisava. Beleza. Suponhando que ele clicou na tela de jogar, aí eu vou chamar minha tela de submenu. A gente pode passar para a próxima tela. Eu acredito que eu também tenha falado tudo dessa daqui. Então a gente vem, deixa eu verificar se está gravando. Tá. Eu venho para essa tela aqui de submenu. Bom, o mesmo esquema. Eu venho para a aba de projeto e aí eu adiciono os componentes que eu quero. Eu adicionei um botão de voltar, que ele vai ter o método fazendo a mesma coisa da classe de créditos, aquele botão que eu tinha para voltar, então vou adicionar a mesma ação para ele. E agora tem 3 opções para o usuário, que é enfermagem, nutrição e virologia, certo? Então vamos para a parte de código. Certo, na parte de código, nessa tela, vai ser quase a mesma coisa da tela de menu. Vamos lá. No método construtor, eu faço a mesma coisa, eu chamo, ele já me deu pronto também esse init componente, certo? Que aqui ele vai estar iniciando os componentes para mim. E aí eu tenho 4 métodos. O método nursing, que é de enfermagem, o de nutrition, que é de nutrição, e o de viruses, que é o de virologia. E o back, que é aquele botão de voltar, certo? Então, vamos lá. O primeiro método é o método do nursing, que aí eu faço basicamente a mesma coisa da tela de menu. Eu chamo esse método no meu método construtor, ele vai ser acionado com o clique do mouse, então eu adiciono um evento para esse meu botão, jbutton2, que você pode ver aqui na aba de projeto qual o nome que ele deu. Ele dá um nome automático caso você não renomeie, tipo jbutton1, jbutton2, 3, 4. Eu posso clicar e aí eu vou saber qual que é, então jbutton2 para enfermagem. E aí eu venho aqui e adiciono um evento para esse meu botão. Eu faço o mesmo esquema, sobrescrevo o método ActionPerformed, e aí eu faço a mesma coisa, só que tem uma diferença nesse caso. Eu seto como falso a minha tela atual, só que quando eu chamo a minha tela question, que é onde vai estar aquela tela das questões que aparece a questão 1 e a questão 2 com as alternativas, tem uma coisinha diferente que eu vou explicar mais pra frente, mas dessa vez quando eu chamo a minha tela
Como eu estou instanciando ela, eu posso passar um argumento, certo? Através do meu método construtor, quando eu instancio. E eu vou passar o argumento nursing, que é enfermagem. Então eu sei, dessa forma eu vou saber que ele clicou na opção de enfermagem para jogar. E a partir daí eu vou poder tomar uma ação, que eu vou explicar mais para frente, certo? Então, vamos lá. Passei uma string como um argumento no meu método construtor nursing, caso ele escolha a opção nursing, caso ele clique no nursing. Então, a de nutrição, a mesma coisa da nursing, eu chamo meu método, mesmo esquema, sobrescrevo, adiciono uma ação ao meu botão, certo como faço a tela atual, e o mesmo esquema da anterior, eu passo como argumento uma string, passando nutrição como argumento. Dessa forma eu sei que ele escolheu a opção de nutrição para jogar, e eu posso tomar ações a partir disso em outras classes. Na classe em específico, nesse caso, question, que é que eu estou passando a minha string. E a mesma coisa serve para viruses, caso ele escolha virologia como para poder jogar. Eu sei que é o JButton 4 porque eu posso olhar através da aba de projeto. Adiciono uma ação para ele, como eu falei anteriormente. Faço tudo certinho, sobrescrevo o método, seto a tela atual como falso e passo uma string pelo meu método construtor quando eu instanciar ele, passando aquela tela como verdadeira, certo? A tela de question, então estou chamando a tela de question e estou passando uma string chamada de viruses. E o botão de back de voltar é a mesma coisa, o mesmo esquema da tela de crédito, para eu poder chamar a minha tela anterior. Então, qual é a tela anterior? A submenu, a tela de menu. Então, eu chamo ela, certo? Vamos lá, essa parte aqui de baixo, como eu falei, ele já te dá pronta quando você cria sua classe. Então, você não precisa alterar nada aqui. E ele já me dá também as variáveis, como eu falei anteriormente, para poder manipular elas do tipo que eu quero. No caso, eu criei um JButton, ele vai me dar tipo JButton, java.swing, e eu vou poder adicionar eventos, manipular ela da forma que preferir. E aí, certo. Agora a gente vai para a aba de question. Eu acredito que eu tenha falado tudo também. Caso eu tenha me passado em alguma coisa, o senhor pode me perguntar que eu explico certinho. É porque eu tô um pouco nervoso e aí eu posso acabar me passando. Certo. Finalizando essas três classes, a gente vai para a classe de question. Certo. Certo. Eu tive um probleminha com o meu OBS Studio, então vou ter que gravar minha imagem pelo celular e o computador eu tô usando o do Xbox. Eu não sei se a qualidade vai ficar muito boa, mas foi a única forma que eu encontrei. Vamos lá, dar continuidade à explicação do código. Bom, eu vou começar, ao invés de explicar a parte de question, eu vou começar explicando a minha classe abstrata ao question. Bom, nessa classe aqui, eu tenho métodos e atributos que eu vou utilizar nas minhas outras classes das questões, que é a question nutrição, a de enfermagem e a de virologia. Vamos lá. Bom, eu tenho as variáveis aqui do tipo string, que a primeira é a question, as outras são as alternativas, opção 1, opção 2, opção 3, e a de resultado. E por último eu tenho uma variável do tipo da minha classe, a question, que mais pra frente eu vou explicar onde é que eu vou utilizar ela. Bom, aqui eu tenho alguns métodos, o método construtor, o método getSet, que eu vou precisar dele mais tarde por causa das minhas questões. Então aqui eu tenho getQuestion, setQuestion, getOpção 1, setOpção 1, a mesma coisa para a opção 2, para a opção 3 e para o resultado, certo? Aqui na aba de question nutrição
eu vou começar a explicar ela na aba de Nursing e de Virologia. Elas funcionam da mesma forma, a única coisa que muda é as questões, quais são as questões, quais são as opções e o nome do meu array list de cada uma delas, mas a estrutura é a mesma. Bom, aqui em questões de nutrição, eu criei uma array list do tipo da minha classe ao question e instanciei, certo, o meu array list, o primeiro chamado de elsewhere, eu acho que assim pronuncia, minha pronúncia no inglês é ruim, mas enfim, as respostas que vão ficar armazenadas as minhas respostas, e aí eu já instancio essa minha lista para que eu possa utilizar métodos de lista, de array list, como adicionar, remover, dentre outros métodos, outras funções. Bom, é a mesma coisa para eu ter um segundo array list para ficar armazenado as minhas questões, como as alternativas, as opções, essas coisas, certo? Depois que eu instanciei e criei os meus array lists, eu crio um método getQuestionNutrition, que eu vou usar ele mais para frente, mas o que é que ele faz? Ele vai me retornar esse meu array list de questões, e eu tenho um método que vai fazer a mesma coisa, só que para as respostas ele também vai me retornar esse meu array list de resposta, certo? Bom, aqui eu crio o meu método que vai estar armazenado as minhas respostas, é onde eu armazeno todas as minhas respostas. Bom, e como é que funciona esse método? A minha variável que eu criei em question, do tipo dela, certo? Eu vou transformar ela em um objeto, eu vou instanciar ela, então this.x é igual a new question, então eu transformei ela em um objeto e eu vou usar ela para setar a resposta que eu quero, a string que eu quero. Então eu coloco x.setResult, então eu estou setando essa string na minha variável result, utilizando o método set, o meu objeto x. E como eu criei o meu array list do tipo question, eu instanciei ele também, então eu utilizo o método add para adicionar algo ao meu array list, que esse algo é o meu objeto x, então eu armazeno meu objeto x lá, e mais para frente eu vou explicar melhor do porquê eu fiz isso e como eu vou utilizar também esses métodos de get para retornar, e o porquê que eu coloquei um objeto aqui. E isso serve para todas as outras respostas, para que eu não sobrescreva a resposta que eu acabei de armazenar na variável resultado, que adicionei na minha lista. Então aqui está na posição 0 essa primeira, eu preciso instanciar novamente o meu objeto. Caso contrário, se eu deleto isso e não instancio, eu vou estar, quando eu fizer isso aqui, se setResult resposta incorreta, eu vou sobrescrever essa que eu acabei de armazenar em cima. Então eu preciso instanciar novamente para que isso não aconteça, e dessa forma eu vou estar adicionando na posição 2 do meu array list, na posição 1, aqui de cima é 0 e aqui de baixo é 1, sempre começando pelo 0 como índice. Então, depois disso, eu continuo armazenando as minhas respostas. Eu armazenei uma resposta vazia porque eu vou precisar limpar o meu label em um certo momento quando o usuário clicar, porque do contrário vai ficar mostrando a resposta. Eu não quero isso, eu quero que quando ele for selecionar uma alternativa, a parte onde mostra a resposta e o gabarito eles estejam em branco. Então, para isso, eu preciso de algo vazio. E aí eu vou adicionando todo o meu gabarito. Eu adicionei por ordem de questão, então a questão vem primeiro, a 2 vem depois.
do meu gabarito de cada questão do meu quiz. Então, por exemplo, nessa posição aqui, 0, 1, 2, 3, eu tenho um gabarito da questão 1. Então, eu utilizo a mesma coisa, eu tenho que instanciar novamente o meu objeto, eu seto essa string em result e adiciono o meu objeto no meu arraylist. Bom, e assim eu vou fazendo para a questão 1, para a questão 2, para a questão 3 e para todas as questões até a 10ª, até eu finalizar e colocar todos esses dados no meu arraylist. Bom, eu faço a mesma coisa para as questões. Então eu tenho um método que é nutrition, que esse método eu vou fazer basicamente a mesma coisa de cima, só que ao invés de eu adicionar os resultados, agora eu vou utilizar o meu segundo arraylist, que vai estar armazenado as minhas questões e as minhas opções. Então, o que eu faço? Eu utilizo a mesma variável do tipo question, então eu instancio ela para que ela se torne um objeto. E eu tô olhando aqui porque eu tô filmando o meu rosto pelo celular, eu fico olhando pro computador e pro celular. Então, certo, eu tava aqui nas questões. Bom, então eu uso o meu objeto para setar na minha variável question a minha primeira questão. Neste caso aqui, a primeira questão. E aí eu seto todas as opções usando o método set para a opção 1, para a opção 2, para a opção 3, que eu criei aqui no método, na classe question, certo? E aí o que eu faço? Depois que eu coloco essas strings em cada um dos meus atributos da classe question, eu adiciono esse objeto na minha lista. Então isso significa o quê? Que na posição 0 do meu arraylist eu consigo acessar tanto a opção 3, quanto a opção 2, quanto a opção 1, quanto a minha questão. Então eu utilizo a arraylist e armazeno o meu objeto para que dessa forma eu possa, mais na frente, no caso vai ser na classe question, retornar tanto a questão quanto a opção 1, quanto a opção 2, quanto a opção 3, para que eu possa utilizar isso nos meus labels e apresentar para o usuário. Então vai se tornar mais fácil para mim, porque eu consigo fazer isso em um único arraylist. Então eu faço a mesma coisa para a questão 2. Como eu havia falado, eu preciso instanciar novamente um objeto, senão quando eu colocar essas strings eu vou sobrescrever, certo? Então eu instancio novamente e faço o mesmo processo. Eu seto a minha questão 2, a minha opção 1, opção 2 e opção 3 referente àquela questão. E eu adiciono o objeto novamente no meu arraylist usando esse método de add as próprias listas, arraylist, tem esses métodos, e quando eu instanciei eu tenho acesso a eles, certo? Eu vou fazer esse mesmo processo de setar essas strings que eu quero nas minhas variáveis que está na classe question e adicionar esse objeto ao meu arraylist. Assim, na posição 0 eu tenho essas strings, na question, opção 2, opção 3, aí na posição 1 eu já tenho essas que eu adicionei, aí na posição 3 eu já tenho essas outras e assim vai indo até as 10 questões. Eu faço todo esse processo para todas as questões até eu finalizar, certo? E aí eu finalizo as 10 questões. E é isso para essa classe question. Então, por isso que eu separei, porque agora eu vou fazer esse mesmo processo para as questões de enfermagem e de virologia. Então, por isso que eu criei uma classe abstratal question, para que eu possa reutilizar esses códigos, não fique criando vários repetidos. Então, indo aqui para questões de enfermagem, eu faço o mesmo processo, eu crio um arraylist
que vai ter que conter as minhas respostas, os meus gabaritos, e eu crio uma release que vai conter as minhas questões, as minhas alternativas, etc. Certo, a mesma coisa, eu tenho um método que vai me retornar uma release, só que agora de enfermagem. E a mesma coisa para as respostas, vai me retornar o meu gabarito de enfermagem. Certo, eu faço o mesmo processo que eu acabei de explicar. Para nutrição eu faço aqui em enfermagem. Então eu adiciono no meu release, na verdade eu crio eu instancio o meu objeto, como eu havia falado. Eu seto na minha variável utilizando o meu objeto e depois eu adiciono esse objeto no meu release. E eu faço o mesmo processo que eu fiz, um campo com nulo, com vazio, para poder limpar o meu label, e seto todo o gabarito aqui. Então eu faço o mesmo processo que eu fiz para nutrição, eu faço aqui em enfermagem. A mesma coisa vale para as questões, certo? Então eu faço isso com todas as questões, até fechar de enfermagem. E o mesmo vale para virologia. Eu faço o mesmo processo que eu fiz para as outras classes, eu faço para virologia. E assim eu consigo adicionar em cada um desses arrays, o array de virologia, eu consigo adicionar as suas questões e a resposta referente a ele. A mesma coisa para enfermagem, a mesma coisa para nutrição. E eu separei cada um desses em uma classe também por questão de manutenção de código. Então, se eu quiser adicionar mais questões somente de nutrição, ou se eu quiser fazer alguma alteração em alguma questão e eu souber qual que eu quero, por exemplo, de nutrição, eu posso vir aqui na classe de nutrição e eu vou ter acesso a tudo referente à nutrição. A mesma coisa para enfermagem, eu vou ter tudo referente à enfermagem. Virologia, eu vou ter tudo referente à virologia. Bom, eu acho que eu falei tudo dessas 4 classes que tinha para falar. Eu acho que eu falei tudo. E agora só sobra a minha classe Question. Bom, vamos lá. Tá gravando? Tá. Vamos lá. Na minha classe Question, eu criei algumas variáveis que vão servir para o sistema de pontuação e para o sistema, para me dizer se ele acertou, quantas ele acertou, quantas ele errou, certo? E vamos lá. Essa parte aqui eu não falei muito porque eu só estou importando os pacotes das minhas classes, alguns já é do próprio JFrame, Swing, etc. Vamos lá. Aqui no meu método Question, no meu método construtor, não sei se eu lembro, mas eu falei que quando eu chamava essa tela, eu passava uma string como argumento, quando eu chamava essa tela. Lá quando eu clico no botão, por exemplo, de enfermagem, de nutrição ou de virologia. Dessa forma eu sei qual foi a opção que o usuário, o player, escolheu. Aí dessa forma eu consigo selecionar somente um método que vai ser chamado. Por exemplo, na minha tela de submenu, deixa eu mostrar ela novamente. Deixa eu dar um zoom. Certo, aqui, quando ele clica no botão 2, por exemplo, e ele chama minha tela de nutrição ou de enfermagem, né, assim, de enfermagem, e eu passo nothing como parâmetro. Quando eu venho na minha tela de question, eu chamo minha tela de question e passo isso como parâmetro, no método construtor, eu pego essa string e aí eu utilizo métodos, funções próprio método de string, certo? Para eu conferir se nessa string op ela contém essa string. Se caso seja verdadeiro, então eu uso op.contains para saber se essa string contém nessa variável. E se for verdadeiro, significa que, por exemplo, nesse caso ele escolheu a opção de enfermagem. Então só preciso chamar o método de enfermagem.
caso seja nutrição, então ele não vai entrar aqui, vai chamar um método de nutrição. E do contrário, caso não seja nenhuma dessas duas, eu sei que foi virologia, então não preciso nem perguntar e eu utilizo o else para chamar o meu método de virologia, certo? Aqui eu tenho os métodos, get, tenho set, das variáveis que eu criei para a resposta correta, para a resposta incorreta, e o meu label ele espera uma string, então eu utilizo o método toString e converto essas minhas variáveis, que elas são do tipo inteiro, int, eu converto ela para string e assim eu consigo mostrar ela em tela nos meus labels. Então eu vou utilizar bastante no método get para poder ficar chamando no label e mostrar em tela para o usuário, certo? O método setGet para todas essas variáveis, correct, incorrect, score, para todas as opções de lá de cima. Então aqui são os métodos gets e sets, beleza? Agora eu venho para o método de, vamos supor, então aqui eu tenho os meus 3 métodos lá de cima. Então tem o método aqui de enfermagem, eu tenho aqui embaixo, eu tenho o método de nutrição e mais embaixo eu tenho o método de virologia, certo? Então dessa forma eu consigo saber qual que ele escolheu e qual método vai ser chamado. Aqui embaixo, como eu falei anteriormente, ele já me dá pronto os botões que eu criei em projeto. Então deixa eu mostrar aqui na aba projeto. Aqui não dá pra ver porque está vazio, mas eu tenho um label 1, label 2, que essa label 2 é onde vai ficar a minha pergunta. Eu tenho os meus region button 1, 2 e 3. Eu tenho o meu botão de confirmar. E eu tenho mais 2 labels, que é uma para o gabarito, que fica aqui embaixo, e outra para mostrar se ele acertou ou se ele errou, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, certo? Eu estava falando dos métodos agora, certo? Todos os métodos, tanto esse de virologia, quanto de nutrição, quanto de enfermagem, eles são iguais, entre aspas. O que vai mudar, claro, as opções, por exemplo, o whitelist que eu vou utilizar, se vai ser o de enfermagem, o de nutrição ou de virologia. Mas, por exemplo, as variáveis que eu criei ali em cima vão ser todas as mesmas. Então vamos lá, então vou supor que o usuário escolheu de enfermagem. Se ele escolheu de enfermagem, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar um objeto do tipo da minha classe que ele escolheu. Por exemplo, se ele escolheu de enfermagem, então eu vou criar um objeto do tipo questionNursing. Eu vou instanciar esse objeto, certo? Então aqui agora eu vou chamar o meu método através desse objeto questionNursing, e assim eu vou estar fazendo todo aquele processo lá de colocar as strings e etc que estava lá quando eu chamo o método. A mesma coisa serve então para cá, não, para cá para baixo. Aqui em cima, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma list do tipo all question, tipo todas as questões, chamado de list, e aquele método que eu criei lá atrás para me retornar o meu arraylist de cada uma dessas classes de question, nutrição e etc. Eu chamo, então aqui eu vou estar retornando o meu arraylist e vou estar armazenando ele na minha nova lista que eu criei aqui nessa classe de question. E a mesma coisa eu faço para o arraylist que eu criei para as respostas. Então eu crio um objeto ou um segundo objeto, certo? Eu chamei de A aqui, poderia ser qualquer nome, e aí eu faço a mesma coisa. Eu chamo o meu método lá de respostas de enfermagem nesse caso, onde eu vou estar colocando todas aquelas respostas, aquelas strings naquele array list, fazendo todo aquele procedimento. E aqui
eu vou fazer a mesma coisa, eu vou retornar as minhas respostas com aquele get que eu coloquei para retornar as respostas de enfermagem, a mesma coisa para retornar as questões de enfermagem, certo? E esse array-list eu chamei de result, ele é do tipo question também, todas as questões, que é essa minha classe daqui, certo? A primeira coisa que eu faço é colocar a primeira alternativa em tela. Eu preciso ter uma primeira alternativa antes de ele clicar no botão para confirmar. Então, o que é que eu faço? Eu coloco no meu label 2, que é onde vai ter a minha questão. Eu faço um .setText. Bom, esse setText é do próprio Swing, é essa forma que ele utiliza esse método set para setar a string. E aí, como é que agora eu faço para acessar aquelas informações que eu coloquei no meu array-list lá no início? Agora que o meu list que eu criei aqui nessa classe, ele tem todas as informações, porque eu dei um get passando o meu array-list. O que é que eu faço? Então, nesse array-list aqui, chamado de list, eu tenho todas aquelas minhas questões, certo? Então, por exemplo, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que a minha lista, essa minha list.get na posição 0, eu quero que ela me retorne a minha questão. Então, eu dou um get question. Aí, dessa forma, eu pego a questão, nesse caso aqui, a primeira, que é na posição 0, e jogo para o meu label. A mesma coisa eu vou fazer para as opções. Então, por isso que eu pensei nessa vantagem de utilizar o array-list, porque eu posso chegar aqui agora no meu Rajon Button e dizer que a minha lista, também na posição 0, ela vai me dar um get, só que ao invés de ela me retornar a questão, agora eu quero que ela me retorne a opção 1. Então eu posso escolher. Então a mesma coisa eu faço para a opção 2 e para a opção 3. Assim eu tenho a minha primeira tela de quiz montada com a primeira questão e as 3 primeiras alternativas. E aí o que é que eu faço agora? Agora eu preciso adicionar um evento para o meu botão de confirmar. Aquele botão, quando eu clico, ele vai me mostrar as alternativas, certo? Então eu vou adicionar um evento, como eu tinha explicado, o mesmo esquema de adicionar um evento naqueles botões de troca de tela, de voltar, eu vou utilizar para confirmar, certo? E aí eu uso o método override para sobrescrever o action performed. E agora o que é que eu faço? Eu crio uma variável inteira e um marcador. Para que serve esse marcador? Esse marcador vai servir para eu saber quando que eu vou estar entrando aqui nesse if, que vai ter o meu switch case, e para eu saber quando aqui embaixo, aqui, quando é que eu vou estar limpando o meu array, certo? E setando as próximas questões. No caso, eu vou estar limpando o gabarito e vou estar passando para a próxima questão. Dessa forma eu consigo ter um controle. Então aqui eu passo para a próxima questão e aqui eu seto o gabarito nesse meu switch case, certo? Então vamos lá. O que é que eu faço? A primeira questão está em tela, então o usuário vai chegar lá e vai clicar no botão, vai adicionar um evento. Então o que é que eu preciso fazer agora? Ele clicou no botão, então eu preciso mostrar para ele se ele acertou ou se ele errou. Eu acabei de reparar que dava também para eu colocar a opção aqui de saber se ele clicou em algum Rajon Button, colocar uma exception para como posso falar, para saber se ele selecionou uma opção ou não, e só deixar ele avançar caso ele tenha selecionado. Mas tudo bem, não tem problema. Então, aqui eu vou chegar, então, o marcador começa com 3. Então, vou perguntar se o resto da divisão de marcador por 2 é igual a 1. Então, nesse primeiro caso aqui, vai ser. Como vai ser, então, eu vou entrar no meu switch case e vou começar com i igual a 0. Então, eu sei que eu estou na primeira questão. Se eu estou na primeira questão e o case, então eu uso o switch case, ao invés de usar vários ifs para melhorar o meu código.
E aí eu faço uma pergunta. A pergunta é, eu preciso saber se ele selecionou a opção correta. Então, como é que eu sei isso? Bom, eu sei que a opção correta, a primeira, vai ser o JRadium Button 2. Então eu pergunto, se esse Radium Button for selecionado, então eu consigo usar um método chamado iSelect para saber se ele selecionou aquele Radium Button ou não. Então, se ele selecionou, significa que ele acertou. Então, na minha variável correta, eu incremento mais 1 nela, certo? Ela começa com 0. E para o vídeo static int eu uso static, como eu expliquei no início, mas é para poder ir somando, eu não perder aquele valor anterior, certo? E ela começa com 0, então ela vai acrescentar mais 1. Então eu sei que eu já acertei a primeira, uma questão. O score, ele começa com 0, então ele é igual a ele próprio mais 15, porque cada questão vale 15 pontos. E agora eu vou chegar no label. No meu label 4, que é onde vai estar o gabarito, e o 3, e agora eu vou utilizar o meu ArrayList, que eu chamei de result lá no início. Vou dar um get nele na posição 3, por que na posição 3? Porque é onde está minha string e a resposta correta, certo? E aí eu dou um ponto get result. A mesma coisa para o label 3, só que dessa vez eu vou chamar na posição 0, e vou chamar a mesma coisa o getResult, porque em cada posição dessa tem uma string diferente que eu coloquei lá. Resposta correta, resposta certa. Eu tenho também para limpar o meu label. E aí aqui eu seto o gabarito e seto a resposta correta, caso ele tenha acertado. Caso ele não tenha clicado na resposta certa, então eu vou dizer que incorrect é igual a ela própria mais 1, então que ele errou. Então eu já sei que ele errou uma questão. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou setar no meu label. Nesse caso aqui, na posição 3, eu vou setar o gabarito, que é 3, e embaixo, que é na posição 1, agora eu vou setar a resposta incorreta. A mesma coisa aqui em cima. Eu investi na posição 0, ele vai colocar a resposta correta, e aqui na posição 1 ele vai colocar a resposta incorreta, e o gabarito está na 3, que é onde começa. Então 0 correta, 1 incorreta, 2 é onde eu vou usar para limpar, e a 3 começa a primeira sequência de gabarito. Então eu faço isso caso seja 0, certo? Então eu sei que ele clicou uma vez no botão, certo? Então eu apresentei o gabarito. Então agora ele vai clicar pela segunda vez no botão confirmar para avançar para a próxima questão. Dessa vez, quando ele clicar, o meu marcador ele já vai passar a ser 4. Eu vou incrementar ele aqui no final, marcador mais, então ele vai sair daqui desse switch case, não vai entrar nesse primeiro if, certo? E aí ele vai entrar nesse último if aqui de baixo. Por quê? Porque agora eu preciso trocar de tela. Então eu vou trocar de tela, certo? Ou não, para confundir. Ignora essa parte do if. Eu venho para cá, pro marcador, porque eu ainda não cheguei no final. Eu ainda não cheguei essa parte do if para poder setar o score dele lá no final. Então eu ainda não cheguei. Então eu não entro aqui também, porque minha lista ainda não chegou no final. E meu marcador incrementa mais 1. Certo, meu marcador incrementando mais 1, eu sei que eu já apresentei o gabarito para ele. Então o que é que eu faço? Quando ele clicar pela segunda vez no botão confirmar para avançar para a próxima questão, o meu marcador passa a ser 4. Então eu sei que agora não é hora de mostrar gabarito, certo? Agora é hora de avançar para a próxima questão. Então ele não entra nesse if, ele vem aqui para baixo e entra nesse segundo if. E o que é que esse segundo if faz? Meu marcador vai ser 4. Então o resto da divisão de 4 por 2 é 0. E por que eu utilizo o resto de divisão? Porque eu acho bem interessante, porque eu posso utilizar o conceito de par ou ímpar. Então, se for ímpar, ele entra em cima, e se for par,
caso for 0, ele entra aqui embaixo. E a minha lista ela ainda não chegou no final, então o que é que eu faço? E incremento mais 1, então ele passa a ser, ele era 0, ele passa a ser 1. Então eu sei que eu avancei para a segunda questão. Como eu avancei para a segunda questão, eu posso usar esse próprio i. Como ele virou 1 agora, eu estou na segunda questão, então eu vou printar em tela, no caso no label e nos meus radium button, a próxima posição. Então eu digo que list.get na posição i, ou seja, posição 1, que é a questão 2, ele vai me retornar a questão para o label 2, e vai me retornar a opção 1 para o radium button 1, a opção 2 para o radium button 2 e a opção 3 para o radium button 3, utilizando os meus arrays e puxando, dando um get naquela posição e na variável que eu quero. Assim, como está armazenado, eu consigo ir puxando, certo? E aí eu chego no meu label 4 e no label 3, aquela string vazia que eu coloquei que estava na posição 2, eu chamo ela agora para poder limpar o meu label, porque enquanto ele está pensando na resposta, eu não quero que fique um gabarito de uma questão anterior, então eu preciso ficar limpando. E aí eu limpo, e aí eu vou fazendo esse processo. Passou para a questão 2, ele clicou em confirmar. Quando sair desse if aqui, o marcador passa a ser 5. Então o resto da divisão por 2 já vai dar 1, vai dar ímpar. Como vai dar ímpar, eu sei que agora é hora de mostrar o gabarito. De qual de i não passou a ser 1, então ao invés de entrar no case 0, eu entro no case 1. E eu faço o mesmo esquema, eu verifico a resposta correta está no radium button 3, nesse caso. Então verifico ele escolheu a resposta correta, ou seja, ele clicou no radium button 3. Se sim, significa que ele acertou, ele vai ganhar um pontinho lá no score dele. E eu vou setar o gabarito. Eu vou setar na posição 0, se ele acertou, se ele errou. Nesse caso aqui que ele acertou na posição 0, o gabarito que está na questão 4. Utilizando sempre a arraylist para poder pegar essas informações. E caso contrário, ele escolheu a opção correta. E aí o processo se repete. O marcador passa a ser 6. Eu sei que agora não é hora de mostrar gabarito, agora é hora de eu mudar a questão. Então eu venho para cá. Então o resto da divisão vai dar 0. Eu ainda não cheguei no final. E aí eu continuo passando para a próxima questão. Então i passa a ser 2. Então agora eu estou na minha terceira questão. E aí eu faço o mesmo processo. Eu vou setar no meu label 2. Eu vou setar a minha questão, a minha próxima questão. Fazendo o que? Usando o meu arraylist para poder pegar essa informação para mim. A mesma coisa para o radium button. Eu uso o meu arraylist, que eu chamo de list. Tem todas aquelas alternativas, eu puxo ele também. Certo? E aí esse processo vai se repetindo, até chegar no final. Quando chega no final, então eu sei que o meu arraylist ele já chegou no final. Agora eu preciso mudar de tela. Para qual tela? Para a tela que vai aparecer a quantidade de acerto, a quantidade de erro, o score. Então eu uso aquele procedimento de eu estou adicionando, claro, isso aqui é no meu botão, então cada vez que o usuário clica vai acontecendo essas ações. E quando chega no final, que ele der o último clique, eu sei que ele chegou no final, não tem mais nenhuma questão. E aí eu seto essa tela atual como falsa e chamo a minha última tela, que é a tela de end, passando que também uma string como argumento. Eu passo nurse enfermagem, que eu sei que ele acabou de jogar enfermagem. E aí como é que eu uso também para saber que ele chegou no final? Eu uso list.size-1. Então ele vai me retornar o tamanho da minha lista, certo? O i eu vou comparar com o i que está incrementando. Então quando o i chegar em 9, certo? Eu sei que eu estou na questão 10. Então aqui ele vai me retornar o tamanho do meu arraylist menos 1. Então eu sei que vai ser igual, eu estou no último. Então eu troco de tela. E a mesma coisa serve, todo esse mesmo procedimento, por acaso ele escolhesse nutrição ou caso ele escolhesse virologia, é o mesmo processo, certo? E agora a última tela, que é a tela de end,
Deixa eu dar um zoom. É a tela em que eu vou mostrar. Nessa tela aqui eu vou mostrar o final do jogo. Então é só a tela que eu vou colocar aquela pontuação de se ele ganhou, quantas ele acertou, quantas ele errou, score. Então eu faço a mesma coisa. Eu passo um string como argumento, então eu confiro qual foi os quiz que ele acabou de jogar. No caso, se foi de enfermagem, foi de nutrição, se foi de virologia, certo? E aí eu chamo o método fim de jogo passando ele. E aí eu chamo o método fim de jogo passando ele, certo? E aí toda aquela contagem de pontuação que eu fiz de acerto, de score, de erro, eu vou setar agora no final na minha tela. Deixa eu mostrar a tela. Quiz finalizado com sucesso, quantidade de acesso, quantidade de erro, pontuação, label 7, 8 e 4. E aí eu vou setar agora no meu label 4, 7 e 8. E aí eu crio um objeto tipo status, chamada de question, dessa minha classe question. E aí eu retorno. Eu tinha criado os gets para score, para incorrect, para aquilo tudo. Então eu uso o método get para me retornar esse status, ou esse score, se ele acertou a quantidade de acerto, a quantidade de erros, utilizando meu objeto status, que eu chamei de status, do tipo question, e seto isso no meu label, usando o método setText. E aí ao final disso, depois que eu mostrar para ele, eu zero as minhas variáveis correto e incorreto. E aí eu finalizo. E aí eu dou duas opções para ele, que é retornar, sair ou retornar para o menu. E assim eu utilizo o mesmo esquema de troca de tela no Swing, como eu expliquei no início. E eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui explicar tudo. Eu acho que não ficou faltando nada. Eu acho que não ficou faltando nada. Eu não sei também se eu consegui explicar bem, mas é isso. Obrigado, professor Léo. Esse é meu projeto e os meus códigos e etc. Obrigado.